Leitura do livro Uma Vida em Chamas, 10 maneiras simples para viver incendiados por Deus, do autor Rick Renner. Capítulo 2, título: Incendiados pela Palavra de Deus. O primeiro combustível para manter a vida espiritual ardendo em chamas é a ingestão consistente da Palavra de Deus. Esse primeiro combustível é essencial para todos os demais tipos de combustível apresentados neste livro. Na verdade, uma das evidências de que um cristão está verdadeiramente ardendo em chamas por Jesus Cristo é o apetite inegável e insaciável pela Bíblia. Ainda mais do que combustível, a Bíblia em si é fogo, provocado pela presença ardente do Espírito Santo que inspirou os homens a escrevê-la. Isso se confirma em Jeremias, capítulo 23, verso 29, onde Deus declarou: não é a minha palavra fogo? Quando a palavra de Deus arde no coração humano, ela expulsa as trevas, fornece iluminação, traz calor e fervor aos lugares que esfriaram, queima a sujeira e espalha chama na vida daqueles que são tocados pelo seu poder. Nada pode se comparar ao efeito ardente, intenso da palavra de Deus no coração de um cristão. Jeremias se referiu a isso quando escreveu: isso, a palavra me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Jeremias 20, verso 9. Você já sentiu a palavra de Deus como um fogo ardente encerrado nos seus ossos? Você já sentiu suas chamas serem acesas dentro do seu espírito quando você lê a Bíblia? Você já sentiu o Espírito Santo derretendo os lugares endurecidos da sua alma que haviam ficado calejados ou indiferentes, enquanto você aplicava todo o seu coração à leitura da palavra? O impacto sobrenatural da palavra de Deus é visto na reação dos 2 discípulos que foram visitados pelo Jesus ressurreto enquanto andavam em direção à cidade de Emaús. Em Lucas capítulo 24, verso 15, a Bíblia nos diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O versículo 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Imediatamente, antes de Jesus desaparecer da vista dos 2 homens, Lucas 24, verso 31 e 32, relata o que aconteceu em seguida. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observe que o coração deles ardia enquanto Jesus lhe falava sobre as Escrituras. A palavra ardia é traduzida de uma palavra grega que significa acender, incendiar, queimar ou até ser consumido pelo fogo. O versículo, na verdade, traz consigo as seguintes ideias. Não sentimos que nosso coração se acendia quando ele pelo caminho nos falava? Não sentíamos que nosso coração era incendiado quando ele pelo caminho nos falava? Não sentimos que nosso coração queimava quando ele pelo caminho nos falava? Não sentimos que nosso coração era consumido por um fogo ardente quando ele pelo caminho nos falava? Enquanto Jesus expunha as Escrituras para os 2 discípulos, enquanto eles andavam pela estrada juntos, a palavra viva entrou-lhes no coração e queimou dentro deles. Isso me faz pensar nas palavras de Martinho Lutero, que disse: a Bíblia está viva, ela fala comigo, ela tem pés, ela corre atrás de mim, ela tem mãos, ela me agarra. Não há nada que se compare ao efeito da palavra de Deus quando se estende para capturar seu homem espiritual com poder de convicção e depois para acender você espiritualmente de dentro para fora.
O grande evangelista norte-americano D. L. Moody escreveu sobre como a Bíblia tem a capacidade sobrenatural de literalmente falar conosco. Em nossas orações, falamos com Deus. Em nosso estudo da Bíblia, Deus fala conosco e é melhor deixar que Deus fale mais que nós. As palavras de Moody nos lembram poderosamente de que, se calarmos a mente e deixarmos que as palavras da Bíblia entrem em nossos ouvidos espirituais e em nosso coração, elas adquirirão vida dentro de nós, da mesma maneira como as Escrituras foram incendiadas e arderam no coração dos discípulos que andaram com Jesus no caminho de Emaús. Vê Lucas capítulo 24, do verso 31 ao 32. Como um fósforo, quando o fogo da palavra de Deus é aceso no coração, ele o incendeia. O poder da sua palavra arde dentro de nós ao abrirmos a porta para essa chama de poder divino e recebermos sua purificação em nossa vida para trazer mudança. Subtítulo: O efeito da palavra de Deus no coração. Quando a Bíblia tem permissão para entrar no nosso coração humano, ela age como o fogo. E podemos ver isso de muitas maneiras. Por exemplo, assim como o fogo purifica o metal, a palavra de Deus purifica a consciência. Ela renova a mente, ilumina o espírito e expulsa as trevas. Sua luz brilhante expõe as áreas de nossa vida que precisam ser transformadas. A palavra de Deus nos traz força e consolo em tempos de dificuldade. Há como pensar no calor que a Bíblia traz ao meu coração. Não há medicamento que apazigue a alma como a palavra. Como o calor e o conforto que sinto quando me aproximo de uma lareira, a palavra de Deus aquece meu coração quando eu me sento diante dela e permito que sua verdade vivificadora permeie meu ser. Descobri repetidamente que quando me aproximo da Bíblia, ela me consola. Não há palavras para expressar adequadamente o calor e o conforto que a Bíblia traz para mim e para todo aquele que dá espaço para essa presença vivificadora em sua vida. Além de trazer conforto, a palavra de Deus também nos desperta para áreas da vida que precisam ser transformadas pelo Espírito. O pregador inglês Charles Spurgeon falou com frequência sobre o efeito ardente da palavra de Deus. Ele observou que, se uma pessoa colocar o dedo no fogo, ela rapidamente sente os efeitos dele. Do mesmo modo, Spurgeon observou que uma pessoa sabe imediatamente que entrou em contato com a presença de Deus quando seu espírito é tocado pela poderosa e ardente palavra de Deus. Um cristão sentirá o efeito da palavra de Deus ao permitir que as chamas da sua verdade irrompam em seu coração. Quando esse cristão ouve a pregação da palavra inspirada pela unção do Espírito Santo, ou quando lê a Bíblia para levá-la pela fé ao coração, seu poder sobrenatural é liberado. E quando isso acontece, o coração dessa pessoa, sua vontade, suas emoções e suas memórias são tocadas pelo poder de Deus, como se fossem tocadas pelo fogo. A vida contida nessas palavras desperta aquele que as ouve para receber uma medida maior da presença de Deus em sua vida no processo divino de transformação. E à medida que esse cristão cava fundo e pela fé acessa o poder e a presença divina contidos na palavra inspirada pelo Espírito Santo na Bíblia, a força espiritual que é liberada pode mudar qualquer coisa. O fogo tem o poder de derreter as coisas, e aqueles que estão dispostos a permitir que a palavra de Deus faça sua obra mais profunda, verão obstinação e a incredulidade derretem em suas vidas. Até o coração de pedra daqueles que parecem não permitir que nada os comova pode se derreter como cera sob a influência da palavra ungida. Sabemos
que até o coração mais endurecido se quebranta quando se aproxima do calor intenso do fogo espiritual liberado pela palavra de Deus. O fogo é usado no mundo natural para, entre outras coisas, queimar lixo. Do mesmo modo, quando as palavras da Bíblia se instalam dentro da alma, seu fogo divino identifica, incendeia e consome os detritos que precisam ser expurgados da vida de uma pessoa. Esse fogo também incendeia nova vida nas áreas que se tornaram indiferentes e resistentes à vontade de Deus. Além do mais, quando seu coração é verdadeiramente incendiado e você continua a se render a esse processo espiritual, o fogo da palavra de Deus continuará queimando ardentemente, espalhando-se por todo o seu organismo enquanto você se rende à obra transformadora. Apenas continue permitindo que esse fogo consumidor queime qualquer joio deixado na alma que impeça seu progresso espiritual e veja o que Deus fará. É por isso que o teólogo inglês John Stott disse: precisamos permitir que a palavra de Deus nos confronte, perturbe nossa segurança, corroa nossa complacência e derrube nossos padrões de pensamento e comportamento. A palavra permitir nessa afirmação é importante. Precisamos escolher nos render ao efeito ardente da palavra de Deus operando em nós, porque esse processo nem sempre é confortável, uma vez que ele acende um fogo tão forte que incinera as coisas que são desagradáveis ao espírito e precisam ser removidas. No fim das contas, somente a palavra de Deus tem o poder de transformar permanentemente uma vida. Subtítulo: o fogo purifica, ilumina e nos capacita. O fogo é um elemento purificador e quando permitimos que a Bíblia tenha acesso ao nosso coração e agimos com base nela pela fé, ela assume essa característica de fogo enquanto começa a fazer sua obra purificadora em nós. O salmista escreveu sobre o efeito purificador da palavra de Deus no Salmo 119, verso 9, quando disse: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Em João 15, verso 3, o apóstolo falou sobre a qualidade purificadora da palavra de Deus quando disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, Paulo também escreveu sobre a maneira como o Espírito Santo usa as promessas da palavra de Deus para nos levar a níveis maiores de santificação e pureza. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ao longo da história, o fogo também foi uma fonte de iluminação. Do mesmo modo, quando os versos da Bíblia têm permissão para entrar no coração e na alma, essas palavras divinamente inspiradas iluminam o nosso caminho. É por isso que o Salmo 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando alguém ouve e considera as verdades da Bíblia, ela age da mesma maneira que uma lâmpada fornece luz para um quarto escuro na dimensão natural. A verdade de Deus é abraçada e irradia a luz para todas as esferas da vida, trazendo entendimento e iluminação, erradicando a ignorância que governa a mente obscurecida. As Escrituras são a lâmpada de Deus destinada a iluminar continuamente um povo ou uma sociedade que ficaria em trevas se a fonte dessa iluminação fosse removida. Somente a luz da palavra de Deus expulsa as trevas espirituais, razão pela qual as forças demoníacas odeiam a luz e os seus portadores.
Quando a palavra de Deus é ouvida, abraçada e considerada, ela irradia continuamente sua luz brilhante sobre os lugares escuros e turvos da vida. Sempre que uma pessoa lê e dá ouvidos à palavra de Deus, permitindo que sua luz poderosa brilhe em sua vida, essa luz dissipará as trevas espirituais. A história provou que isso é verdade, não apenas no passado, mas até no presente. Nações inteiras, onde as trevas um dia governaram, estão sendo transformadas por causa da luz penetrante da palavra de Deus. Quando a Bíblia é proclamada, reconhecida e aplicada, ela erradica as trevas espirituais, a ignorância, a doença, a desigualdade, a pobreza e o racismo. A Bíblia melhora a qualidade de vida de todos os que se beneficiam da sua luz resplandecente. Aqueles que rejeitam a palavra permanecem em trevas, mas aqueles que a abraçam são libertos das trevas espirituais e da ignorância. Esses seres benditos são lançados na luz que ilumina o caminho para todos que amam a palavra e pregam suas verdades. A Bíblia oferece liberdade para a mente, força e determinação para a vontade, cura para o corpo, visão para um futuro brilhante e luz para o caminho à frente. Nos textos bíblicos estão todas as respostas para cada problema que o homem possa enfrentar. A Bíblia pode trazer nova vida aos corações e estabelecer a ordem em mentes confusas e refrigerar a alma abalada por emoções. Quando a palavra de Deus é decretada pela boca de uma pessoa com um coração que crê, essa palavra tem um efeito transformador que destrói o jugo. Há um poder na palavra de Deus que nem o diabo pode negar. O fogo capacita os motores mais poderosos para que eles funcionem. Do mesmo modo, quando a Bíblia é acesa no coração, ela empodera sobrenaturalmente aqueles que deixam suas palavras penetrarem profundamente em seu interior. Assim como o fogo habilita as máquinas para o funcionamento, as escrituras liberadas nas vidas de um cristão geram energia sobrenatural a fim de habilitá-lo para vencer a si mesmo e dominar qualquer desafio que ela possa enfrentar. Um versículo que é um marco em minha vida é Eclesiastes 8:4. Porque a palavra do rei tem poder. Eu garanto que quando a palavra de Deus é recebida como a palavra fidedigna do nosso divino rei, ela concede poder além da imaginação e transforma os fracos para realizarem façanhas além da sua capacidade natural. Aqueles que anteriormente se sentiam fracos e insuficientes, de repente recebem forças quando o poder da palavra de Deus é liberado em suas vidas. De fato, as verdades das Escrituras concederão força sobrenatural para um cristão fazer tudo o que Deus ordenou que ele fizesse. O Salmo 119, verso 28, retrata maravilhosamente o efeito poderoso da palavra de Deus para fortalecer divinamente uma pessoa que, do contrário, se sentiria física ou emocionalmente fraca. Quando o salmista foi confrontado pela própria humanidade, ele sabia que a palavra de Deus o fortaleceria para vencê-la. É por isso que ele disse: fortalece-me segundo a tua palavra. O papel da Bíblia não pode ser subestimado na vida de um cristão. Na verdade, a quantidade de fogo espiritual que uma pessoa tem queimando em seu interior está diretamente relacionada com o quanto da palavra de Deus ela planta em seu coração. É por isso que J.C. Ryle, um bispo evangélico anglicano proeminente durante os anos de 1800, implorou aos seus leitores: clamo a vocês para que não se esqueçam do livro da alma. Não permitam que jornais, novelas e romances sejam lidos enquanto os profetas e os apóstolos são desprezados. Não permitam
que o que é excitante e sensual envolva sua atenção, enquanto o que é edificante e santificado não consegue encontrar lugar em suas mentes. R.A. Torrey, evangelista, pastor, educador e escritor, afirmou ainda: 99 cristãos em cada 100 estão apenas brincando no que se refere ao estudo bíblico. Portanto, 99 cristãos em cada 100 são simplesmente fracos quando poderiam ser gigantes. Os cristãos poderiam ser gigantes espirituais, mas em geral são fracos porque ignoram a fonte de combustível que os capacitaria para serem poderosos. Amigo, não há nada que se compare ao efeito poderoso da palavra de Deus quando ela é recebida pela fé no coração e colocada em prática. Como Martim Lutero escreveu em seu famoso hino Castelo Forte, uma única palavra da Bíblia é suficiente para golpear até as forças do inferno. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar. Nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus. Subtítulo: Jesus foi a palavra que se fez carne. Jesus foi a palavra que se fez carne entre nós. Vê João capítulo 1, verso 1, 2 e 14. E quando amamos a palavra de Deus e permitimos que sua verdade ardente queime dentro de nós, estamos de fato passando a arder em chamas pelo próprio Cristo. Devemos avaliar continuamente como estamos honrando ou desonrando a palavra de Deus, o tipo de espaço que damos a ela em nossa vida, a quantidade de tempos que gastamos diariamente com a palavra e com que nível de eficácia nós obedecemos ao que a palavra diz. Todos esses são sinais que revelam o tipo de relacionamento que temos com Jesus. Em João capítulo 14, verso 15, Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. Em outras palavras, o quanto amamos a Deus é evidenciado pela maneira como respondemos à sua palavra. É impossível separar a palavra de Deus de Jesus, pois ele é a palavra que se fez carne. A maneira como você trata a Bíblia é um reflexo do seu nível de intimidade com ele. Se você negligencia as Escrituras porque acha que não tem tempo para elas, na verdade você está de modo não intencional ignorando o seu relacionamento com Jesus. Jesus é a palavra. Ele foi concebido pelo Espírito no ventre de Maria. Quando ela recebeu a palavra de Deus em seu coração, vê Lucas 1,38, era o verbo vivo manifesto, vê João 1,14. Lançou seu ministério com a palavra de Deus, vê Lucas 4,16. E ao ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fica claro que em todos os lugares onde ia Jesus, declarava a palavra de Deus com poder e autoridade. Isso fluía dele porque ele era a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A palavra ensinando, nesse versículo, é a tradução do grego didasko, que é uma palavra que nos alerta enfaticamente para o fato de que Jesus estava explanando a Bíblia nessas reuniões. Quando os que estavam nas sinagogas o ouviam, ficavam impressionados, chocados e até perplexos, porque nunca haviam ouvido as Escrituras sendo iluminadas tão poderosamente. Lucas 4, verso 36 diz isso assim: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Embora tivessem ouvido o Antigo Testamento ser explanado muitas vezes nas sinagogas, eles nunca o ouviram da maneira como Jesus o entregava.
Naturalmente, ele era a palavra de Deus. E quando ele falava, um rio de verdade poderoso fluía dos lábios da própria palavra viva. Enquanto ele falava, a verdade era revelada em um nível que eles nunca viram antes. Os textos do Sermão de Jesus são explicados pelo uso da palavra grega didasko, em Mateus 4:23. Nesse caso, ele realmente se refere ao ensino sistemático das Escrituras. Isso nos diz que o texto de Jesus não focava na política, na economia ou em outros temas populares da época, embora a Bíblia trate de muitos desses tópicos. Quando Jesus abria a boca, era a própria palavra de Deus que fluía de seus lábios. O mestre agarrava cada oportunidade de expor as Escrituras e de alimentar almas e espíritos. Jesus era o verbo que se fez carne. Vê João 1,14. A palavra de Deus era a identidade de Jesus. Consequentemente, todo o seu ministério público foi dedicado a inundar a alma dos homens com a palavra de seu Pai, enquanto ele ensinava e pregava para todo aquele que tivesse ouvidos para ouvi-los. Viciados na palavra. Os apóstolos ministraram lado a lado com Jesus por 3 anos e observaram como ele ensinava a palavra de Deus. Como discípulos de Jesus, os apóstolos aprenderam a imitar o que ele fazia. Assim, quando a igreja do Novo Testamento teve início no livro de Atos, eles continuaram a fazer exatamente o que viram Jesus fazer. Ele era o exemplo deles. Portanto, ao verem que Jesus focava na palavra de Deus com resultados milagrosos, os apóstolos também iam por toda parte pregando e ensinando a palavra e experimentavam os mesmos resultados milagrosos. Jesus se dedicava plenamente à palavra e entregá-la às pessoas. Os apóstolos faziam o mesmo enquanto a igreja primitiva estava sendo levantada. É por isso que Atos capítulo 2, verso 42 nos diz: "E os primeiros cristãos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações." A palavra perseveravam significa permanecer consistentemente. Ela traz consigo a ideia de um foco muito intenso e um trabalho árduo. Isso nos diz que quando os primeiros cristãos congregavam naquelas primeiras reuniões, eles realmente dispunham seus corações para ouvir e para aprender com os apóstolos, enquanto a palavra de Deus lhe era pregada e ensinada. Eles queriam que a palavra incendiasse seus corações e suas almas se tornassem um fogo ardente dentro deles. A palavra perseveravam retrata uma diligência constante e um esforço que nunca desiste. A palavra para perseveravam traz consigo um significado tão forte que ela, na verdade, quer dizer que aqueles primeiros cristãos eram viciados no ensino dos apóstolos. Eles estavam tão fascinados e tão incendiados que se reuniam para ouvir os apóstolos e receber seu ensino todos os dias. Vê Atos, capítulo 2, verso 46. Quando ouvimos a palavra vício, geralmente pensamos em um contexto negativo, mas considere o significado mais amplo da palavra vício por um instante. Se uma pessoa é viciada em drogas, ela não pode sobreviver sem a substância na qual está viciada. Se um viciado passa sem essa substância por um determinado período, sente a ausência dela e pode ficar doente. Um viciado crônico não consegue viver sem a substância do seu vício. Tenha isso em mente enquanto consideramos a palavra perseveravam em Atos capítulo 2, verso 42. Aqueles primeiros cristãos literalmente ansiavam pelos ensinamentos dos apóstolos, eles eram viciados no ensino da palavra de Deus e em seus efeitos transformadores. Isso os alimentava, os curava e os capacitava. A vida deles era radicalmente transformada enquanto a palavra era entregue. Eles ficaram tão viciados na poderosa exposição da palavra de Deus que se reuniam todos os dias para receber uma dose diária das Escrituras.
Esse é o tipo de paixão que Deus quer que nós tenhamos pela Bíblia. Ele quer que nós ardamos de desejo pelas profundezas da palavra. Não importa quanto da Bíblia você já conhece. Ela contém níveis de verdades reveladas que você nunca experimentou. E sua voz está chamando você para mergulhar mais fundo em suas águas. Como afirmou John Owen, líder da igreja e teólogo inglês, nas Divinas Escrituras há lugares rasos e lugares profundos. Lugares rasos onde o cordeiro pode atravessar e lugares profundos onde o elefante pode nadar. A profundidade com a qual mergulhamos nas Escrituras depende inteiramente de nós. Mas se estivermos dispostos, Cristo está nos chamando para irmos cada vez mais fundo para as profundezas insondáveis da Bíblia que satisfarão o coração faminto como nada mais pode satisfazer. Além do mais, Deus não quer apenas que mergulhemos eventualmente nessas águas divinas. Ele realmente quer que sejamos como aqueles primeiros cristãos de Atos 2, perseverando consistentemente e nunca desistindo em nossa busca pelas Escrituras. Deus quer que todo cristão, e isso inclui você, foque intensamente nas palavras e anseie por ela com a mesma intensidade que um viciado anseia pela próxima dose. O padrão bíblico no livro de Atos também revela que se dermos à palavra de Deus uma posição de proeminência em nossa vida, também nos colocaremos na posição para que os milagres aconteçam. Onde a palavra de Deus é honrada, abraçada e declarada, o Espírito Santo opera sobrenaturalmente para confirmá-la com sinais e maravilhas sobrenaturais. Subtítulo: As palavras produzem maravilhas. No capítulo anterior, vimos que onde o evangelho é pregado, o poder de Deus é liberado. Também podemos ver na palavra que onde a Bíblia é ensinada com poder fidedigno, isso também detona uma liberação do poder de Deus na igreja. A.B. Simpson, pregador, teólogo e autor canadense e pioneiro de missões globais, disse: a religião da Bíblia é totalmente sobrenatural. Se você quer experimentar a obra sobrenatural do Espírito Santo em sua vida, precisa fazer do ensino fidedigno da Bíblia sua prioridade. Onde a palavra é declarada com poder, ela define a atmosfera para que os milagres aconteçam. Jesus ensinava a palavra com autoridade, o que resultava em sinais e maravilhas. Os apóstolos a pregavam exatamente como Jesus havia pregado. E isso também resultava em uma operação sobrenatural do Espírito Santo enquanto ele confirmava a palavra com sinais e maravilhas, cooperando o Senhor com eles e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Nunca esqueça que o livro de Atos não é apenas um livro de história. Ele é um modelo, um padrão. Ao seguir o padrão do livro de Atos, você verá que os primeiros cristãos perseveravam firmemente no ensino dos apóstolos. Eles eram viciados nesse ensino. Na verdade, ansiavam continuamente por mais. E em meio a esse período de intensa fome pela palavra de Deus, Atos capítulo 2, verso 43, revela o que aconteceu. Muitos prodígios e sinais eram feitos. Sinais e maravilhas ocorriam ao mesmo tempo com o foco intenso dos primeiros cristãos na proclamação ungida da verdade bíblica. Este não foi apenas um caso atípico que ocorreu nos primeiros dias da igreja. O padrão revelado em Atos 4:31 nos mostra que quando os cristãos se reuniam para orar e a palavra foi proclamada, o sobrenatural ocorreu mais uma vez. De fato, houve tanto poder manifesto durante essa reunião de oração que tremeu o lugar onde estavam reunidos. A palavra tremeu significa literalmente tremer, balançar, sacudir ou cambalear. O prédio físico e todos os que estavam dentro dele tremeram
balançaram, sacudiram e cambalearam enquanto o poder de Deus se manifestava. Eu pergunto, você já esteve em uma reunião onde as pessoas caíam sob o poder do Espírito Santo? Você poderia responder que sim, e isso é maravilhoso. Mas você já testemunhou um prédio inteiro tremendo por causa do nível de poder que invadiu durante uma reunião de oração coletiva? Em Atos 6, enquanto a narrativa continua, lemos que chegou o momento em que foram escolhidos diáconos para supervisionar a distribuição diária de alimento entre as viúvas na igreja de Jerusalém. Depois que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e oraram, o versículo 7 diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Observe a seguinte passagem: crescia a palavra de Deus. Imediatamente a isso, o versículo 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mais uma vez, vemos que ocorriam sinais, maravilhas, milagres e manifestações poderosas durante o tempo em que a proclamação ungida da palavra de Deus estava crescendo. Então, em Atos 8, encontramos Filipe ministrando a palavra de um oficial etíope em uma carruagem real. Atos 8, do verso 30 ao 35, diz que enquanto Filipe compartilhava uma passagem do livro de Isaías com esse nobre etíope, o milagre novamente acompanhou a declaração ungida da palavra de Deus. Depois que o etíope foi salvo e batizado nas águas, Filipe foi trasladado sobrenaturalmente até a cidade costeira de Azoto. O padrão bíblico nos mostra que isso não foi um acidente. O evento sobrenatural coincidiu com a proclamação ungida da palavra de Deus. O padrão do livro de Atos mostra que o poder milagroso de Deus é liberado quando sua palavra é declarada pela unção do Espírito Santo. Vemos isso continuamente ao longo dos 4 evangelhos na vida de Jesus e no livro de Atos. Onde quer que a palavra seja ensinada ou pregada com autoridade, ela é seguida pela atividade sobrenatural divina. Naturalmente, o maior milagre de todos é aquele momento em que uma pessoa nasce de novo. Nunca podemos minimizar a natureza milagrosa desse evento. Mas não há dúvidas quanto a isto. Quanto a palavra de Deus é considerada, abraçada e declarada com autoridade e poder, há uma resposta do céu conforme testemunhado nas Escrituras e ao longo da história. Sinais, maravilhas, milagres e curas são desatados. A palavra de Deus é uma poderosa espada empunhada pelo Espírito Santo. Ele usa essa divina espada para cortar e abrir o coração dos homens perdidos, para atacar as obras de Satanás e para realizar uma cirurgia divina em todas as categorias de pessoas que são afligidas de alguma maneira. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é um instrumento que o Espírito Santo usa para curar, restaurar e tornar as pessoas íntegras. Hebreus 4:12 deixa isso bem claro. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e cheia de poder, tornando-a operante, fortalecedora e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, a totalidade de uma pessoa e das juntas e medulas, a parte mais profunda da nossa natureza, expondo e julgando os próprios pensamentos e intenções do coração. Satanás conhece o poder transformador que está contido na Bíblia. É por isso que ele luta tanto para fazer os cristãos e as igrejas se afastarem dela. Ele os seduz para que a diluam, a modifiquem ou até a eliminem. Nota: discuto esse ataque demoníaco em profundidade em meu livro Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco. Eu o incentivo a ler este livro. Satanás sabe que se puder seduzir os cristãos
e se afastarem da Bíblia e a pararem de declará-la com autoridade e poder, a obra sobrenatural do Espírito Santo diminuirá. Uma coisa sempre segue a outra, porque a declaração ungida das Escrituras anda de mãos dadas com os sinais e maravilhas que se seguem. Alguns sugerem que a Bíblia está ultrapassada e que sua voz não se aplica mais aos nossos dias. Mas, como disse o pregador inglês Charles Spurgeon, ninguém pode ultrapassar as Escrituras. O livro se amplia e se aprofunda com os nossos anos. Do mesmo modo, os tempos e a cultura podem variar e mudar, mas a voz das Escrituras nunca muda. E quanto mais fundo você mergulhar na palavra, mais descobrirá que é impossível ultrapassá-la. D.L. Moody desafiou seus ouvintes e leitores. Se eu pronunciar uma sílaba que não seja justificada pelas Escrituras, não acredite em mim. A Bíblia é a única regra. Ande por ela e somente por ela. O pastor e escritor norte-americano A.W. Tozer escreveu sobre a interminável relevância da Bíblia quando disse: a Bíblia é não apenas um livro que um dia foi falado, mas um livro que agora está falando. A Bíblia é mais relevante do que nunca. Ela é realmente um livro que está falando agora. Como os discípulos no caminho de Emaús, você verá que as palavras da Bíblia começarão a arder dentro de você quando se propuser a deixá-la penetrar mais fundo no seu espírito. Minha opinião sobre o assunto. Como o pastor fundador de várias igrejas importantes e líder de um ministério com alcance global, posso falar com certo nível de autoridade e eu afirmo fortemente que a paixão pela palavra de Deus, a Bíblia, precisa primeiro estar viva no coração da liderança espiritual para que ela possa ser incendiada naqueles que o seguem. Nós, que ocupamos posições de liderança espiritual, precisamos demonstrar amor e honra pelas Escrituras e compartilhar esse mesmo amor e essa mesma honra com o povo que fomos encarregados de liderar. Fomos chamados para proclamar a verdade de tal maneira que ela torne as pessoas famintas, aguçando o apetite delas por mais conhecimento e entendimento das Escrituras e por um relacionamento mais profundo com Jesus. Precisamos ler e estudar a palavra de Deus com uma mente séria e com um coração comprometido e firme. Passar o olho no texto não adianta. Para liberar o poder que habita nas palavras contidas na Bíblia, precisamos mergulhar profundamente. Deve ser nosso alvo para toda a vida entender a palavra de modo mais abrangente e perceber ainda mais claramente o que Deus está dizendo nela. É assim que vejo minha tarefa nesta vida. Minha busca indicada por Deus é crescer ainda mais no meu entendimento da palavra, nunca me afastar das verdades eternas contidas nela e transmitir a outros seu poder transformador e vivificador através da obra do Espírito Santo. Todo líder espiritual que se desvia disso se afastou da sua principal tarefa de ser voz de Deus para a igreja na terra. O mundialmente famoso evangelista Billy Graham observou a importância da Bíblia quando disse: se você é ignorante acerca da palavra de Deus, sempre será ignorante acerca da vontade de Deus. Mas quantas pessoas se esforçam para descobrir qual é a vontade de Deus hoje? Toda essa luta cessaria na maioria dos casos se ela alinhasse com a voz das Escrituras. Boa parte das coisas que os cristãos precisam saber, ou pelo menos os princípios necessários para responder às perguntas deles, é fornecida claramente na Bíblia. Em vez disso, os cristãos procuram respostas lendo um livro atrás do outro ou ouvindo um pregador atrás do outro, muitas vezes sem nunca encontrar o que estão buscando. Mas se eles apenas abrissem a Bíblia e a lessem e depois realmente acreditassem no que leram, encontrariam as respostas que buscam incansavelmente. As respostas de Deus pertencem a todo aquele que abrir a Bíblia e procurar nela.
Henry Ironside, mestre da Bíblia, pregador, teólogo, pastor e escritor, disse: é bom lembrar que ler livros sobre a Bíblia é muito diferente de pesquisar a Bíblia por si mesmo. O famoso missionário Jim Elliot afirmou: por que você precisa de uma voz quando tem um versículo? Se colocarmos a palavra de Deus em nossa vida como nosso combustível prioritário, ela liberará o fogo divino dentro de nós para nos transformar internamente. O Espírito Santo, então, operará para autenticar essa força ardente com demonstrações sobrenaturais do seu poder, assim como o padrão bíblico mostra que ele fez ao longo da história, onde quer que a palavra tenha sido declarada com ousadia da fé, que crê que o que Deus diz é completamente verdadeiro. Só a palavra pode trazer as respostas que as pessoas buscam para serem transformadas interiormente ou para verem maravilhas sobrenaturais liberadas em sua vida e na daquelas que o cercam. D.L. Moody lamentou a ausência de poder na igreja e apontou a razão para isso quando disse: a razão pela qual temos tão pouco sucesso em nosso ensino é porque conhecemos tão pouco da palavra de Deus. Na mesma linha, A. W. Tozer afirmou enfaticamente: nada menos que a Bíblia inteira pode tornar o cristão inteiro. Isso significa que, se quisermos que as pessoas se tornem íntegras, temos de dar a elas a Bíblia, pois este é o instrumento divino que as levará à integralidade. Se quisermos realmente ver a presença miraculosa de Deus em nossa vida, precisamos fazer o que os primeiros cristãos fizeram. Enquanto pregamos determinadamente a palavra, o poder contido nela fará com que a presença sobrenatural de Deus se manifeste. Subtítulo: Dê o papel principal à palavra. Por ser privilegiado ao viajar por todo o mundo para ensinar a palavra de Deus em conferências, seminários e igrejas, pude adquirir uma visão global do que está acontecendo na igreja como um todo. O que vejo em muitas delas é perturbador. Embora eu encontre igrejas maravilhosas, com paixão pela palavra de Deus, também vejo que muitas pessoas no corpo de Cristo estão se tornando biblicamente analfabetas. Esses cristãos não apenas não conhecem os fatos elementares, tais como os livros da Bíblia, os principais personagens bíblicos e as famosas histórias bíblicas. Eles não têm qualquer instrução acerca das doutrinas cristãs básicas. O ensino da Bíblia, versículo por versículo, em geral, foi substituído por uma pregação motivacional baseada na inspiração. Esse tipo de pregação tem seu mérito, mas se isso é tudo que as pessoas ouvem, elas consequentemente permanecerão ignorantes acerca das verdades bíblicas mais básicas. Como Oséias 4:6 diz: o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Estude a história de muitas das igrejas denominacionais tradicionais e você descobrirá que quando essas igrejas começaram, elas declaravam a palavra de Deus com fogo. O púlpito, o lugar de onde a palavra era ensinada, era o centro da atividade, porque nada ocupava uma posição mais elevada que a voz fidedigna da Bíblia. Nos tempos antigos, a declaração das Escrituras era forte, e essas denominações queimavam com o poder do Espírito. Mas ao longo do caminho, muitas denominações mudaram o foco no ensino da Bíblia para as cerimônias religiosas, os rituais e a liturgia. Toda vez que a proclamação ungida da Bíblia ocupa uma posição secundária em relação a esses outros elementos da tradição e da preferência do homem, a história mostra que o poder e a atividade sobrenatural do ensino do Espírito Santo começam a diminuir na igreja. Muitas igrejas tradicionais até têm púlpitos que passaram a ocupar a lateral da plataforma em vez de ocupar o centro.
revelando subliminarmente que a palavra de Deus não é mais central naquele ambiente, mas se tornou secundária em importância. Eu quero perguntar a você, o que ocupa o papel central na igreja que você frequenta? É a declaração ungida da palavra, como era no ministério de Jesus e como é demonstrado no padrão do livro de Atos, ou a palavra foi substituída por outra coisa? Se o foco mudou de uma posição ousada na infalível palavra de Deus para outra coisa, o que tomou lugar central? E se houver uma mudança, uma pergunta de grande importância é: você ainda vê as mesmas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo que eram testemunhadas anteriormente, quando a ênfase estava no fundamento firme das verdades bíblicas? Um exemplo de uma mudança em muitas igrejas é o foco sendo tirado da palavra para uma ênfase na música e na adoração. A música e a adoração ungida são combustíveis poderosos na vida de um cristão ou em uma igreja saudável, como mostrarei no capítulo 6. Mas esse tipo de mudança na ênfase de fato resulta em um nível inferior de adoração. A música pode ativar temporariamente as emoções, mas a diminuição da palavra naquele corpo de cristãos, ao final, resultará na perda da manifestação do poder de Deus. Não há dúvidas de que a música e a adoração ungidas oferecem um combustível importante para ajudar a nos levar a uma atmosfera espiritual, onde o Espírito Santo é livre para operar. Mas isso não equivale à proclamação da Bíblia. Se você enfrentar desafios e provações ao longo da caminhada com Deus, vai precisar da palavra para se firmar e não da música, por mais espiritual que ela seja. O único fundamento forte o bastante para manter você firme em tempos de tribulação é a palavra de Deus. Não há nada mais importante que crer, abraçar e declarar a palavra de Deus, e somente a palavra é forte o bastante para edificarmos nossa vida sobre ela. A Bíblia deve ser sempre o foco principal e não o foco secundário. A proclamação ousada e ungida da palavra deve ser enfatizada no ensino e na pregação, se quisermos que nossa vida seja transformada de dentro para fora. E se quisermos experimentar uma operação sobrenatural do Espírito Santo na igreja. Nunca se esqueça de que a palavra de Deus e o poder de Deus andam de mãos dadas. Se você remover a palavra, o resultado será diminuição da atividade sobrenatural de Deus na vida de uma igreja e na sua vida pessoal. Concluindo, eu pergunto: considerando que a Bíblia em si é um foco que nos incendeia e que ela é um combustível que dá início a uma liberação divina de poder em sua vida, que lugar você está dando a ela em seu dia a dia? A resposta pode lhe dar uma percepção acerca da razão pela qual você está experimentando poder ou falta de poder na sua caminhada com Deus. Lembre-se destas palavras de A.B. Simpson. A religião da Bíblia é totalmente sobrenatural. Se você quer que o poder sobrenatural de Deus faça parte da sua vida, a Bíblia precisa ser o elemento central por onde quer que a palavra seja proclamada, abraçada e considerada de maneira fidedigna, e onde quer que se haja com base nela. O poder de Deus é liberado. Vamos seguir em frente e ver o próximo combustível que você necessita para manter o fogo de Deus ardendo forte e poderosamente no coração. Estou me referindo ao fogo que explode de dentro de você ao se dedicar à oração. Prepare-se, porque quando você aprender a orar efetivamente como as Escrituras ensinam, as suas orações literalmente detonarão o poder de Deus em sua vida, na vida daqueles por quem você está orando e em meio a qualquer situação que possa enfrentar ou em qualquer ambiente em que você possa estar. Para refletir, novamente, ele traz 3 pontos para serem refletidos.
Número 1. Que prioridade você dá à leitura da Bíblia a cada dia? O valor que você atribui à palavra de Deus reflete a qualidade da sua comunhão com Ele? Toda vez que você permite que a Bíblia assuma o segundo lugar depois de outras atividades, você abre menos espaço para o poder sobrenatural de Deus operar na sua vida. Quando você se depara com desafios ou decisões difíceis, a Bíblia tem influência e autoridade predominante em sua vida? Ou você vai conferir com amigos e procurar opiniões da moda? Você negligencia a leitura diária da Bíblia porque acha que não tem tempo para isso? Suas respostas a essas perguntas correspondem diretamente ao nível de poder que você está experimentando na sua caminhada com Deus. Que ajustes seu coração o impulsiona a fazer a fim de aumentar a sua consciência de uma medida maior da presença de Deus em sua vida? Número 2. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que tanto conforta quanto confronta. O impacto da palavra conforta você com o calor tranquilizador das suas promessas vivificantes. Seu fogo transformador também confrontará os lugares frios, endurecidos e indiferentes do seu coração, purificando sua consciência e iluminando sua mente. As palavras que você pensa e fala não apenas constroem o fundamento da sua vida, como também moldam a atmosfera que o cerca enquanto você prepara seu futuro. Você aproveita cada oportunidade para preencher a alma com a palavra de Deus ou está valorizando outras palavras mais que a dele? Número 3. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vê Hebreus capítulo 1, verso 3. É na palavra de Deus que você confia para mantê-lo firme quando a pressão está grande? Você se alimenta continuamente com a palavra de cura para que quando sua saúde for desafiada, a palavra do seu poder o mantenha inabalável? Você mantém uma ingestão regular da palavra de Deus com relação à sabedoria e à prosperidade para que quando a falta delas o ameaçar, a palavra do Senhor com seu poder o encoraje a esperar que a mão de Deus o guie para o lugar de prosperidade? Dê ao poder da palavra de Deus permissão para tornar seus pensamentos agradáveis à vontade dele, a fim de que ela possa incendiá-lo enquanto andamos juntos. Concluímos aqui o capítulo 2.